Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês agora com um pouco de... Eu já tô sentindo que o Fluminense é favorito contra o Rivadavia, vamos ganhar o Palmeiras agora, por que que eu tô assim? Particularmente, eu tô com uma confiança agora lá em cima, pensando em Zubeldia fora do Fluminense, graças ao bom Deus, eu já não aguentava mais. Só que no meio dessa daí já fica aquela expectativa: quem pode ser o treinador? Nós conseguimos uma informação que três nomes, neste momento, estão sendo analisados, tá? Pela diretoria do Fluminense, beleza? Então a gente vai trazer essa informação aqui para você, vamos discutir sobre ela, mas fica comigo até o final, porque eu tenho uma opinião sobre essa informação que a gente apurou hoje, nosso repórter Thiago Manolo. Mas calma, antes não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clica no gostei. Muito obrigado a todos que sempre clicam no gostei. Eu sei que parece pouco, galera, mas isso aí nos ajuda demais. Então, ó, não esquece de clicar no gostei desse vídeo aqui não. E também confere se você já está inscrito. Se ainda não, seja muito bem-vindo ao canal Hora do Flu, onde falamos de Fluminense, né? Então, aqui é seu lugar, rapaz. Aqui você torce pro Fluminense. Você é apaixonado pelo Flusão. É aqui é teu lugar, meu amigo. Não tem pra onde correr, não. Então, se inscreve aqui. Ó, essa informação apurada por nós e a gente já vai começar com ela. Meus queridos, com a saída de Zubeldia, muito está sendo falado nas redes sociais de muita coisa sobre a utilização de Marcão nesse momento, a possibilidade de Marcão ficar por mais tempo, nome que estão sendo oferecidos ao Fluminense, interesse de Fluminense em nomes que estão, né, treinando clubes, isso tem, a gente vai trazer um aqui para você. Só que, galera, tudo é muito embrionário, né? Tudo é muito... Cara, a demissão de Zubeldia foi hoje, né? Então, ainda existem, assim, coisas no Fluminense que vão ser debatidas novamente, né? Não existe... tome muito cuidado com essa informação de decisão, não sei o que lá, vai buscar treinador. Pode não buscar. Vou te dar um exemplo, né? Vai que o Marcão, com a ajuda do Thiago Silva, se isso existe mesmo, isso é algo que eu particularmente acho, né? Eu acho que vai ter um auxílio do Thiago Silva ali. Mas se, né, vamos supor que exista mesmo, eu tenha razão, né? Aí você tem ali um Fluminense que faz um jogo muito bom contra o Palmeiras. A torcida já fala: "Ó, maneiro, hein? Calma, torcida." Aí já tem um Marcão dando espaço pra base, né? Pessoal, opa, peraí. E deu, começou a dar certo as coisas. Aí fala: "Cara, quer saber? Vamos pro confronto com o Rivadavia." Né? Então, assim, tudo é muito embrionário. É claro que, a depender também de um técnico que chegue agora, eu acho difícil o técnico chegar, implementar suas ideias e já mudar um Fluminense para o jogo contra o Rivadavia. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai para o Rivadavia agora com muita fé. Agora sim eu vou com fé. Né? Fé que se o Fluminense passasse com o Rivadavia ainda no comando do Zubeldia, ele permanecesse, Deus me livre. Então, assim, agora eu tenho fé que pode acontecer um choque aí de realidade nesses jogadores do Fluminense. O Marcão escalar melhor, mexer na movimentação, voltar um Fluminense um pouco mais ofensivo, um Fluminense com mais movimentações ofensivas. Quem sabe assim, com a ajuda do Thiago, a gente não consiga performar. Porém, dentro do que a gente vem ouvindo aí nas redes sociais, pessoal, né, a chuva de informações, nós conseguimos apurar uma informação que o Fluminense, né, o Thiago Manolo, nosso repórter, já trabalha com 3 caminhos para substituir o Zubeldia. Lembrando que isso aqui, pessoal, são nomes que estão sendo analisados, né, que estão ali, na frente ali, ó, analisados, tá bom? Tem alguns ainda que correm por fora, mas isso aí eu já vou deixar só para quem ficar comigo até o final do vídeo, né? Além desses 3 nomes, né? Mas esses 3 nomes são os principais, ó. A saída de Zubeldia abriu novamente a nova frente de trabalho de bastidores, né? Beleza. O clube agora precisa definir rapidamente quem será o treinador para comandar a equipe na sequência da temporada. E segundo a apuração do Hora do Flu, 3 nomes aparecem no momento para a possibilidade. Primeiro nome, que é o nome mais, o que tem o favoritismo lá no alto, né? Então, o primeiro nome aí, bem avaliado e que está na mesa é o Odair Hellmann, tá? O Odair Hellmann, que já teve passagens no Fluminense, né, ali em 2020,
Exatamente, entre 2019 e 2020 a gente teve o Odair Hellmann treinando o Fluminense aí, ele deixou dentro do clube, pelo menos do Flu, uma amizade muito forte com o Mário Bittencourt, com a diretoria do Fluminense, parece que na época os jogadores chamavam ele de Papito, né, só que até agora o Odair Hellmann não venceu títulos, né. O Odair Hellmann vem de um bom trabalho no Atlético Paranaense, apesar de ter caído nas Copas também, tomando goleada do Vitória, mas a gente sabe que esse não é o forte do Odair, né? O Odair fazia bom trabalho no Fluminense também no Brasileirão, né? Pontos corridos, chegava nas Copas, perdia para La Calera, perdia para Atlético Goianiense. Se eu não me engano, é Zubeldia que utilizava o Hudson em vez do André, não é isso, gente? Ou eu tô muito maluco? Não, não, talvez. Não, porque eu lembro muito do lance do Hudson quase entrando com bola em tudo. Lá ele. Lá ele. No jogo contra o Atlético Goianiense. Mas assim, eu não tô falando que é a culpa do Odair de não usar o André, não. Eu acho que isso tem muita culpa da diretoria do Fluminense também, em querer emprestar o jogador, tudo bem. Não vou entrar nessa. Só que a informação, pessoal, é essa. O Odair é o nome ali que agrada muito o Fluminense, né? Já havia consultado o treinador recentemente, até mesmo antes da demissão, né, do Zubeldia. Então isso aqui foi confirmado, a gente confirmou realmente que o Fluminense chegou a consultar o Odair Hellmann. Muita gente negou nessa informação e tudo mais. Só que o que a gente conseguiu ouvir pescando ali de pessoas de lá também disseram que isso aconteceu. Na ocasião, o Odair optou em permanecer no Atlético, onde está trabalhando e discutindo ali uma continuidade do projeto lá, né, uma renovação. Aí a gente tem então o Odair Hellmann como o nome que mais agrada a diretoria ali do Fluminense. Só que na questão de Odair Hellmann tem essa parada, ele está empregado. Ele está empregado ao Atlético Paranaense. E o Odair Hellmann pode ter todos os problemas que tem, né, que eu particularmente não acho bom treinador. Sei que muita gente fala que o Odair Hellmann pegou o Atlético, né? O próprio Manolo. O Odair Hellmann pegou o Atlético, quase caindo para a Série C e agora o Atlético tá entre as primeiras cabeças ali do Série A. Legal. Aí na Copa toma porra. Sabe, não é um treinador que ainda me convenceu, né? Sem falar que assistir o time do Odair Hellmann é difícil, hein? É um técnico muito retranqueiro, né? Um técnico. É bem cansativo ver o Odair Hellmann, o time do Odair Hellmann. Eu não gostaria de ver o Odair Hellmann de volta no Fluminense. Eu já deixo aqui a minha opinião, não tem problema, tá? Mas informação é informação, opinião é opinião. Outro nome que aparece também é o de Renato Gaúcho. Parece mentira, né? Mas não, Renato Gaúcho, tá bom? Então, assim, é um treinador com o principal trunfo a identificação com o Fluminense e conhecimento do atual elenco, né? Ainda tem mais aqui que a gente apurou, que ele treinou o Fluminense em 2025, acabou sendo... Ele mesmo pediu para sair, tá? Não foi o Fluminense que demitiu ele após a queda contra o Lanús também, Renatão, pelo amor de Deus. Aí, vamos lá, Renato Gaúcho e o Thiago. Não gosto também. Eu acho que o Renato Gaúcho só treinou bem o Grêmio. Depois disso, meu filho, esquece. O que o Renato Gaúcho apresentou recentemente? Recentemente ele teve uma passagem lá no Vasco. E aí? No começo foi aquela loucura, né? Pô, Vasco, medo do Vasco do Renato. E depois já foi perdendo elenco. E eu acho que esse é o grande problema de Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho hoje, ele tem uma filosofia que os jogadores detestam. Por mais que o pessoal fale, não, ele é um papai também, né? Ele é um cara também que o elenco ama. Já foi tempo, galera. Hoje o Renato Gaúcho chega na coletiva e fala que a culpa é do jogador que não fez o gol, sabe? Então, assim, é um negócio bem difícil. E no Fluminense tem rusgas aí gigantes, tá? Por mais que a diretoria do Fluminense olhe Renato Gaúcho como uma possibilidade, eu acho muito perigoso, ainda mais pela questão ali de Thiago Silva, né? Não, os dois não se deram muito bem ali na passagem dele no Flu. Eu particularmente acho que esses dois nomes são bem cansados, tá? E o terceiro nome, né, que a gente conseguiu apurar é o Fred, né? Fred que atualmente está ali no sub-20. O que nós conseguimos apurar é que existe já sendo, assim, tratado, e certo que o Fred
uma hora ou outra vai assumir, tá, o time profissional do Fluminense. Parece que tudo caminha para isso, existe uma construção para isso. O próprio Zubeldia, antes de ir embora, tinha comentado essa possibilidade. Porém, pessoal, eu acho que agora é difícil disso acontecer, por mais que o Fluminense coloque ali o Fred como essa possibilidade. Na gravação desse vídeo, a gente teve essa informação da ESPN dizendo que o Fred teria sido descartado, tá? Que o Fluminense, segundo a ESPN, aí já é uma apuração da ESPN, que 2 nomes estão descartados, seria o Fred, que atualmente está no Sub-20, e também o do Roger Machado, que pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus também, né? Se não fosse descartado, senhor. Então, assim, da informação que a gente tem, a gente soube disso, né? Que na mesa hoje existiam 3 nomes favoritos ali, que era o Odair Hellmann, Renato Gaúcho e o Fred. Pra você ver, cara, todos esses nomes têm os seus poréns, né? Todos esses nomes têm os seus poréns. Então, é isso que a gente conseguiu apurar para você, tá? O Fluminense colocando ali a visibilidade e a atenção nesses 3 nomes. Agora, são nomes que chegariam ali para... Eu acho que até o torcedor mais apaixonado pelo Renato, por exemplo, né? Tá meio assim, sabe? Porque recentemente o Renato só é caro. Isso ele é. Renato Gaúcho é caro, né? Mas os times do Renato Gaúcho são mais ou menos. Eu acho que o grande feito dele foi a semifinal, né? Ali na Copa do Mundo de Clubes, mas ali eu acho que foi um troço muito específico, né? Ali foi um negócio muito específico, né? Ali foi bem específico. Depois daquilo ali, a gente teve uma queda absurda do rendimento e uma cobrança muito grande que o Renato não aguentou. Agora, por que ele aguentaria de novo a mesma cobrança dos especialistas da internet, né? Então é isso. Sobre o Odair Hellmann, repetindo o que eu já falei, né? Eu acho treinador para um tipo de categoria, que não é o do Fluminense. Eu vejo que o Fluminense, ele tem que ter, sabe, assim, ó, é outra parada. Tu entende? O treinador que chega pro Fluminense, ele tem que chegar no Fluminense com uma outra exigência. Eu tenho isso na minha cabeça, né? De ganhar os títulos. Já o Odair é ótimo em manter o time na Série A, em conseguir uma vaguinha pra Libertadores. As Copas vai se arrebentar. Vai se arrebentar pelo time mais fraco que tem. Porque Copa, não sei o que acontece com o Odair Hellmann na Copa. Mas no ponto corrida, ele consegue salvar um time ali, consegue deixar no meio de tabela, consegue pegar uma vagazinha de pré-Libertadores ou Libertadores. O Odair Hellmann é treinador para essa categoria, que é a terceira categoria ali. Terceira prateleira. Agora, mexe mais pra cima não, que o Odair Hellmann você vai ter muita dificuldade. Eu acho que o Fred vai ser um grandíssimo treinador. Grandíssimo, grandíssimo. E eu tenho, assim, minha opinião. Já vou falar os nomes, que você que tá aqui até o final, tem outros nomes que correm por fora. Mas assim, vamos lá. Eu tenho, Thiago, certeza que o Renato dá errado e certeza que o Odair Hellmann não é pra gente. O Fred é o único que eu não tenho certeza do que vai acontecer. Então, só por isso, eu apostaria no Fred. Ah, Thiago, não é bem assim. Não. Já que é pra apostar em técnicos que já passaram por aqui e eu já sei que não vai dar certo, então eu apostaria em algo novo. Só que, segundo a ESPN, Fred estaria descartado no momento. Então, vamos fazer um bem bolado. Vamos deixar o Marcão ver o que o Marcão faz aí, gente. Dá um tempinho aí, vamos ver, vamos respirar, né? Tem uma situação do Galhardo que eu vou trazer também pra quem ficou até o fim do vídeo, né? Mas olha só, outros nomes que correm por fora que a gente conseguiu apurar é Tite e esse aqui vai te surpreender. Thiago Nunes. Quem lembra do Thiago Nunes? Thiago Nunes também, que passou pelo Atlético Paranaense, né? Esse é o Thiago Nunes, tá? Thiago Nunes. Por que eu lembro muito do Thiago Nunes? Eu lembro do Thiago Nunes porque ele assume o time do Diniz, se eu não me engano, no Atlético Paranaense também. Foi isso, diretor? É, né? E depois ficou... Ah lá, isso aqui mesmo, ó. Ele assume o time do Diniz, depois o Atlético Paranaense, meu amigo, fica absurdo. Ganha coisa pra caramba e tal. Foi os grandes trabalhos dele, depois ele foi pro Corinthians, aí não foi bem, aí Grêmio, Ceará, Sporting Cristal, Botafogo, né? Aí tem aqui, tem esses 2 times lá de fora, né? Universidade Católica e LDU de Quito. Então a gente tem aí um nome que corre por fora também, é o Thiago Nunes. Uma das preocupações do Fluminense, eu esqueci de falar isso aqui, mas é trazer um treinador que conheça já o mercado brasileiro, que conheça já as competições, que conheça já, sabe? Não ser um treinador que precise se adaptar ao Brasil para poder desempenhar um bom jogo, até porque não tem muito tempo, né? A gente tem pouquíssimo tempo para uma final, que é contra o Rivadavia. Então, por isso, esses nomes. Sobre o Tite, eu me recuso a falar sobre Tite, pô. Eu me recuso.
Eu me recuso a falar sobre o Tite. Eu me recuso, pô. O Tite não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar bola. Igual o caso do Renato também. Mas assim, eu, sinceramente, não me luto com o Tite, não. Eu acho que o Tite só é caro, igual o Renato. É caro e não consigo. Sinceramente, tá difícil pro Tite também, né? E é um treinador que expõe, que parece ter muita sabedoria no futebol, mas os times dele não correspondem ali ao que ele acha, né? Infelizmente. Agora, saiu uma informação, entre aspas, do radar da bola, que o Fluminense começa a avaliar nomes e o Galhardo, um dos nomes que interessa ali. Eu, sinceramente, não consegui confirmar se o Galhardo é um dos nomes. O que a gente conseguiu foram esses, né? O Daí, Renato e Fred, né? E o Thiago e o Tite por fora ali. Mas agora, o Galhardo a gente não conseguiu confirmar, tá bom? Agora, existe um ponto no Galhardo que complica um pouco a vida para trazer pro Flu, é sobre dinheiro, né? O Galhardo é um técnico que exige valores altíssimos e vem de últimos anos aí fazendo trabalhos ruins. O Galhardo tá assim. Só para você ter ideia, o Cifute fez algum levantamento aqui de números do Galhardo, aí tem aqui, ó, números pela última passagem no River. Foram 86 jogos, 38 vitórias, 27 empates, 21 derrotas, cara. Então o aproveitamento dele no River é pior do que o do Zubeldia, que estava aqui, né? Então, assim, é um treinador, perdão, caro, que não vem de um último trabalho bom no lugar onde ele é assim, ovacionado, né? Que é no River. Mas já fez trabalhos absurdos na vida dele, no próprio River, né? O Galhardo tem ainda essa questão de ser um treinador de muita qualidade. Mas o que chama muita atenção, eu estava até conversando com o Manolo, é que o Galhardo seria aquele treinador que o torcedor do Fluminense ia gostar pela utilização da base. Cara, a gente tava vendo aqui, levantamos uns números em relação a Galhardo, e aqui eu não tô falando, gente, que é pra trazer o Galhardo não, mas sinceramente, eu acho que se fosse pensar na utilização da base, o Galhardo seria o melhor nome, tá? Porque, no... Só pra tu ter ideia. No River, ele revelou, eu tô até lendo aqui, pessoal, 56 jogadores no River. O cara revelou 56 jogadores. O cara tava revelando o tempo inteiro, utilizando muita base. Só pra tu ter ideia de alguns números. O Julian Álvares, o Enzo Fernandes, Julian Álvares hoje tá no Atlético de Madrid, o Enzo Fernandes tá no Chelsea, né? Aí tem o Esquiel Palacios, o Gonzalo Montiel aí, ó. Lucas Martinez, aí tem o Franco, aí tem, assim, é uma infinidade. E olha que o River nem se compara, né, ao Fluminense em relação à base. Então, assim, de um nome que seria realmente caro, não seria barato, mas pensando na utilização da base, o Galhardo seria um gringo que a gente não poderia reclamar da utilização da base. Mas eu acho fora da realidade do Fluminense, tá? Pensando ali no salário. Só se o Fluminense conseguisse de certa forma, desenrolar um saláriozinho maneiro, botar uns bônusinhos, tentar vir, né? Aí talvez você conseguisse, talvez um dos grandes treinadores aí da história recente do futebol, né? Ele é considerado um dos mais, né? Mas não vem bem também. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, tudo isso que você já sabe aqui no canal do Flu. TMJ, filhão. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, você é topo de linha. Você é primeira prateleira, sabia? Sim. Fiquem bem. A gente se volta com mais informações do Fluminense em breve pra você. Valeu, pessoal. Saudações colores. Tamo junto.